Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse momento. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Vamos ver o que o universo traz de recado nesse momento. Quais os sinais que nós devemos perceber, prestar atenção na natureza, né? Principalmente. Olha, tem muita coisa boa vindo aí. Ou pelo menos muitas pessoas esperançosas de coisas boas. Olha, o Rei de Ouros fala em fartura, né? Fala do elemento terra. O 10 de paus, pessoinhas cansadas. Para mais esse fechamento de ciclo. Olha o 9 de paus. Jesus. Às vezes a gente tá e a gente não... E o 3 de ouros, né? Às vezes a gente tá mega cansado, né? Não suporta mais nem carregar o peso do corpo. E a gente tem a percepção que a gente tá carregando o mundo, né? Aquele peso nas costas da gente, a gente não sabe do que se trata. Desculpa. Mas esse peso, a impressão... E muitas vezes a gente tem esse ditado, nossa, tô carregando o mundo nas costas. São as preocupações do dia a dia, né, que vão se acumulando. Às vezes a gente tem uma certa necessidade e a gente não consegue adquirir o objetivo para aquele momento, para aquela situação, e a gente se torna cada vez mais a cabeça pesada com os pensamentos, e aí sobrecarrega o corpo. Paus é a energia que nós precisamos. E a energia, ao invés de vir para nos sustentar, parece que ela sobe nas nossas costas para nos envergar. Mas são as nossas preocupações que fazem isso, né? O Rei de Ouros fala de um momento feliz, de um momento que você aguardou, trabalhou uma vida inteira para chegar até essa posição, né? De ver a tua família bem, de ter estrutura para tua família, para teus netos, para teus filhos, pessoas próximas, né? E só que esse ouro de terra aqui, ele é aquela junção de tudo que nós somos e que a gente empenha nas coisas que nós queremos fazer e que nós precisamos fazer. Então, assim, ele não chegou aqui por um acaso, ele trabalhou bastante e não é só o trabalho braçal. A gente precisa equilibrar o trabalho braçal com as nossas forças para equilibrar, porque não é só trabalho para a gente conquistar os nossos bens, as nossas economias, né? A gente precisa ter inteligência para a gente poder saber como que faz. Então, a gente precisa alinhar todos os chakras, emocional, espiritual, mente, corpo, tudo, para que a gente possa, de uma certa maneira, chegar a esse ponto de você alcançar o teu trono, mas assim, não passando por cima de ninguém, não sendo mau caráter, não saindo daquilo que os teus princípios que os teus princípios te ensinaram, que você veio daquela base familiar com princípios, e que esses princípios eles nunca podem estar à venda. Então, você não importa qual o trono que você vai alcançar, importa como que você vai alcançar. Porque o mais importante é você não precisar passar por cima de alguém para chegar onde você quer chegar. Porque se você visa um cargo maior na empresa que você trabalha, você tem que traduzir esse desejo para os seus talentos, não pela falha do ser humano que está ao seu lado, ou às vezes até por fofoca, por críticas, não. A pessoa a qual você está subordinado, ele precisa compreender o seu valor, aquilo que você está demonstrando, não sobre qual pedestal você está subindo até ali, porque se você for uma pessoa que seja sem caráter, né, eu acho que não compensa você chegar nesse trono, porque tudo que a gente doa, o universo devolve. Então pensem, se você for uma pessoa boa,
você só irá ter doações boas, mas se você fizer o contrário, também vai ser o contrário, né? A vida vai cobrar, ela tem o seu preço para cada falha do ser humano, então a gente precisa estar sempre preparado. O 10 de paus aqui, cansado, né? Carregando o mundo pelas costas, mas ele sabe que assim que ele chegar no topo, que é o fechamento desse ciclo, ele terá grandes vitórias. Até os animaizinhos aqui fazendo companhia para ele, torcendo por ele. Olha, os astros, as estrelas, a lua, todos estão, o universo todo voltado para esse ser que trabalhou tanto para que quando ele fecha esse ciclo, ele seja bem sucedido para chegar ao Rei de Ouros. Então, a gente sempre tem que ter em mente que as coisas não são como a gente deseja, e sim como elas precisam ser. Que a vida não é só de coisas boas, tem coisas ruins. A vida não é feita só de, de felicidade. Nós temos as oportunidades, nós temos os desafios, nós temos as dificuldades que são. Nós superando todos eles, às vezes a gente não supera numa primeira experiência. Só que nós precisamos tirar dessa experiência que não sucedeu aquilo que a gente buscava, a gente precisa tirar coisas boas para a próxima experiência que nós tivemos. E nem sempre a gente faz isso. Então a gente precisa, se você for prestar um concurso e você não passou, você precisa lembrar que quem passou se preparou melhor que você. Então, que você consiga tirar algo bom daquele concurso, mesmo que você tenha reprovado, para que no próximo você possa aplicar aquelas regras que você compreendeu, que você extraiu daquilo. E essas dificuldades, esses desafios que a gente precisa passar, ou trabalhar para a gente poder passar todos os dias, são os degraus que nós precisamos subir para evoluir como seres espirituais que somos, tá? O 9 de paus, ele vem trazendo justamente de pessoas cansadas, pessoas esgotadas, pessoas que estão feridas, tristes, machucadas, e que elas pensam assim em parar, em jogar tudo para o alto. Aqui ele já está de joelhos porque ele não suporta. É aquele cansaço físico, aquela exaustão que a gente não tem mais para onde correr, que a gente não tem mais onde seguir. Só que a gente precisa pensar que existem muitas pessoas dependentes da gente. Tem filhos, tem netos, tem irmãos, tem sobrinhos, tem pais, às vezes idosos. Eu não digo que a gente é responsável por todos eles, mas tem muita gente que necessita que nós continuemos, que nós tenhamos força. O que a gente precisa fazer aqui? Fazer uma pausa, buscar e fazer as nossas energias na natureza, principalmente. Tá vendo que ele tá no meio do mato aqui, ó, de uma grama alta. A gente precisa fazer uma pausa, andar no meio da natureza, desanuviar os nossos pensamentos, chamar a nossa espiritualidade para que nós possamos refazer essas energias que estão fracas, digamos assim, porque nós já usamos tanto que a gente esgotou a nossa fonte de energia nesse momento, mas a gente não pode parar, a gente não pode desistir, porque o 9 é a carta da maturidade. O 9, logo acima tem o 10, que é o fechamento de ciclo. No 10, ele continua cansado, mas ele vai prosseguir, ele vai conseguir conquistar aquilo que ele tanto almeja. O 3 de ouros é aquela carta que fala da união faz a força. A gente não é obrigado a dar conta sozinho do recado. Então, a gente pode sempre ou pagar alguém para nos ajudar, ou uma troca de favores. Eu aqui uso sempre nessa carta, o engenheiro sozinho, ele nunca subiria um prédio, jamais. Então, ele precisa do mestre de obra, ele precisa do pedreiro, ele precisa do auxiliar do pedreiro, ele precisa do eletricista, ele precisa do encanador, ele precisa da pessoa que faça o telhado. Então, assim, é um conjunto de profissionais para tornar aquela obra pronta, para trazer essa obra e entregar para as pessoas que são responsáveis pela compra delas. Então, a gente tem que saber que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, é muito difícil. Então, a gente precisa, sim, procurar as pessoas certas,
uma parceria, como que fala? Uma sociedade, ou até mesmo pessoas autônomas, mas a gente nunca é capaz de fazer as coisas sozinho. E não adianta, a gente pode esquecer, tá? A gente pode esquecer. Olha aqui a carta da existência, a carta do mago. O mago é o princípio de tudo. Vocês viram que ela pulou, não sei se deu pra ver ali, mas eu tava embaralhando, ela pulou do meio do baralho. Então, o mago representa o princípio de tudo, o início, assim como os ases de todas as naipes. É o começo dos arcanos menores e esse é o começo dos arcanos maiores. Então, na vida tudo tem um começo, tudo tem um início. O que quer que seja que você for fazer, tem que ter a sua base, o seu início. A carta do mago, ela nos traz a conexão com o universo, né? Aqui, uma folha da flor de lótus. Uma pessoa nua, sentadinha no meio, aqui uma mulher. Por que a flor de lótus? Porque a flor de lótus, ela nasce num pântano bem profundo. E aí as raízes, as folhas dela vêm emergindo e aí saem as flores. Então, o que é a água de um pântano? Um lodo. E a gente precisa entender que mesmo de um lodo, de uma água fétida, a gente consegue tirar coisas bonitas, coisas boas. O começo de tudo, para tudo. O mago, ele traz os 5 elementos que a natureza nos proporciona. O ar, a água, a terra, o fogo. E o 5º elemento é o espírito dele. E ele traz assim, nós temos todos os elementos que nós precisamos, certo? Só que a gente precisa estar apto a entender e saber em cada momento que nós precisamos usar, qual ferramenta, qual elemento nós precisamos usar naquele momento. Então, essa sabedoria às vezes nos falta. E essa sabedoria, tanto quanto essa energia que nós precisamos, ela vem da espiritualidade, é o universo que nos proporciona isso. Basta nós estarmos sempre ligados com os nossos mentores, com nossos anjos, com a nossa espiritualidade, seja qual for a sua crença, tá? Porque é do alto que vem o socorro que a gente necessita. Tudo que nós precisamos em termos de força, de resistência, de oportunidade, para a gente entender o que nós precisamos fazer vem do universo. Então, essa energia pulsa dentro da gente. E para ela pulsar cada vez mais, a gente precisa estar conectado com isso, tá? Então, a gente não pode pensar que a vida, que o nosso dia a dia só pertence a nós. Sim, a parte burocrática é nós que temos que fazer. Se eu preciso lavar meu quintal, eu não posso esperar que o universo venha e mande uma chuva para lavar. Não, eu vou lavar. Mas vocês conseguem compreender que essa necessidade é uma troca da gente aqui de baixo com os seres invisíveis, com essas energias que nos proporciona tudo isso. Então, meus amores, essa foi a mensagem deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.